Olá pessoal, eu sou a professora Glaucia Viana e estamos de volta hoje com a nossa disciplina de ecoeficiência, hoje a nossa aula de número 2 do curso de cooperativismo ofertado pelo Mediotec no Instituto Federal do Piauí. A nossa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável e sobre o crescimento econômico. Sustentabilidade é um tema em pleno processo de discussão em esfera social, em esfera econômica e também de concepções ao longo dos últimos 50 anos, eles foram refinados por importantes pesquisadores, fomentaram aí cobranças mais rigorosas por meio da parte ou por parte da sociedade e postura mais responsável por parte das corporações. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente fala de possibilidades como, por exemplo, o planeta, proteger os recursos naturais, o clima do nosso planeta. Quando se pensa em pessoas, pensa-se em erradicar a pobreza, a fome, a questão de prosperidade, né? Garantir aí vidas prósperas e plenas e também em harmonia aí com a natureza. Pensa em paz, em promover aí a paz, promover aí uma sociedade pacífica, em parcerias, né, implementando aí a agenda por meio de parcerias globais, sólidas. Então, tudo isso, quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente começa a pensar nesse leque de possibilidade. Mas, na verdade, o que é o desenvolvimento sustentável? Você já parou para se fazer essa pergunta? Desenvolvimento sustentável, né, a sustentabilidade, é algo da moda ou uma necessidade real? E aí fica esse questionamento para vocês. A definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades aí das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, né? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Existe aí, quando se fala em sustentabilidade, né, três dimensões, que é o meio ambiente, sociedade e economia. Meio ambiente e economia precisa ser algo viável, o meio ambiente ele precisa suportar a sociedade e precisa existir aí uma equitabilidade entre sociedade e economia. Essa definição ela surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor aí meios de harmonizar dois objetivos, que é o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Esse foi o principal objetivo aí da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Mas o que é preciso para alcançar o desenvolvimento correto? Você também já se fez essa pergunta? O que é necessário? O que devemos fazer para alcançar esse desenvolvimento correto? Bom, para chegar, né, para alcançar o desenvolvimento, ele depende principalmente de planejamento e de reconhecimento de que os recursos naturais eles são finitos. O ser humano ele precisa ter essa consciência de que os recursos naturais eles são finitos, que nós usamos e quando não usamos com responsabilidade, nós podemos ficar sem ele. E esse conceito ele representou uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva aí em conta o meio ambiente. Muitas vezes o desenvolvimento ele é confundido com crescimento econômico, que depende de consumo crescente de energia e de recursos naturais. Já esse tipo de desenvolvimento ele tende a ser insustentável, pois leva aí ao esgotamento dos recursos naturais dos quais a humanidade depende. Atividades econômicas elas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais do país. Desses recursos depende não só da existência humana, mas também da diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico. O desenvolvimento ele sugere de fato aí a qualidade em vez de quantidade. Com a redução, aí, um exemplo, a redução do uso de matérias-primas e de produtos e o aumento também da reutilização e da reciclagem. São ótimos exemplos de atitude para que o desenvolvimento chegue aí ao patamar que a gente deseja. E criando aí mentalmente, pessoal, um mapa conceitual
da sustentabilidade. Existe aí, a sustentabilidade ela tem tripé, ela tem base para que ela aconteça. Por exemplo, começando pelo empreendimento. A gente visa aí a sustentabilidade a partir de grandes empresas, que é quem mais deteriora o meio ambiente. O empreendimento ele tem uma base que é o meio ambiente, a economia e a sociedade. E essa base, ela tem base também, assim como o empreendimento. Por exemplo, a economia. A base da economia é quem? Os recursos fósseis, os subsídios ocultos e os recursos renováveis. O meio ambiente também tem sua base. Quem são? A qualidade da atmosfera, os recursos físicos locais e a biodiversidade. E a sociedade também tem a sua base, que é o tamanho da população, a distribuição espacial e a distribuição de poder e do ingresso. Juntando o empreendimento com o seu tripé e as bases de cada tripé, a gente pode pensar o seguinte: se ocorrer a perda, ou melhor dizendo, não havendo aí um cuidado com essa base, que no caso, quem são as bases principais de todo esse conjunto, de todo esse mapa conceitual que eu acabei de falar? A atmosfera, a biodiversidade, os renováveis e os fósseis. Então, esses quatro são a base principal da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável. Quando não se preserva, quando se tira, quando se destrói essas quatro bases, o que acontece? O que pode acontecer é o sistema global, ele pode colapsar. Isso é algo assim que a gente não conseguir ou não conseguir juntar tudo isso e preservar. Então, certamente, o que vai ocorrer é um declínio na produção econômica e também na produção ecológica. A sustentabilidade, ela é uma abordagem inovadora de se fazer negócios rentáveis, né, e preservar a integridade ambiental para as gerações atuais e futuras e construir um relacionamento aí mais harmonioso com a sociedade. Existem focos para essa sustentabilidade, como eu já falei no mapa conceitual aí que nós acabamos de ver. Os focos principais são o desenvolvimento econômico, a responsabilidade social e gestão ambiental. O foco do desenvolvimento econômico é a maximização do retorno do capital, né, o investidor e o empreendedor, a lucratividade aí a longo prazo. O foco da gestão ambiental é a preservação de recursos naturais, a ecoeficiência e energia renovável. O foco da responsabilidade social, cidadania, geração de empregos, engajamento das partes interessadas. E existe, quando se fala nesse desenvolvimento sustentável, existe uma relação. Que relação é essa? A relação homem e natureza. A relação do homem com a natureza sempre aconteceu de forma bastante discrepante. Isso não é novidade para nenhum de vocês quando eu falo sobre isso, essa discrepância em relação o homem e a natureza. De um lado está o homem, com toda a sua inteligência gananciosa, tentando aí alimentar os desejos do consumo e conforto, e do outro lado a natureza com toda a sua exuberância para as ações humanas. Mas o que preocupa é o desenvolvimento sem limites protagonizado, né, pelo homem em prol de seus objetivos próprios. Bom, por muitos anos, esse foi o tipo de relação entre o homem e a natureza, até que passasse aí a dar sinal de alerta. A natureza ela não aguentou ser explorada de tal maneira como havia sendo, e ela começou aí a emitir um pedido de socorro, como nós já vimos, o aquecimento global, grandes quantidades de águas poluídas que não tem mais como ser consumida. E os primeiros problemas ambientais ocorreu com o surgimento das cidades e a satisfação da necessidade do homem, sempre utilizando aí os recursos ambientais. A nossa sociedade tem vivido atualmente uma gama de problemas decorrente direto da sua forma de tratar e de relacionar com a natureza. Um exemplo, a busca desenfreada pela produção levou o homem a explorar intensamente aí os recursos disponíveis na natureza, esquecendo que grande parte deles, além de não serem renováveis,
quando retirados da natureza em quantidades excessivas, deixam uma lacuna às vezes irreversível, cujas consequências são sentidas em gerações posteriores. Muitas vezes não somos nós que sentimos, mas as gerações futuras que irão sentir essa necessidade de que deveríamos cuidar melhor do nosso planeta. Bom, os problemas ambientais eles foram trazidos com a Revolução Industrial. Então, ao longo do processo, né, de acordo aí com alguns autores, registrados aí até o dia de hoje, a era agrícola ela foi superada, né, a máquina foi suplantando aí o trabalho humano, uma nova relação entre capital e trabalho, se impôs novas relações entre nações e se estabeleceram e surgiu aí o fenômeno da cultura de massa, entre outros eventos. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós só pensamos o quê? Só pensamos em grandes produtores, por exemplo, na nossa região, produção agrícola, as indústrias. Só que nós precisamos ficar atento de que nós também somos responsáveis por esse desenvolvimento sustentável, que as nossas ações também fazem diferença. E aí, após a problemática relacionada ao homem e natureza, ocorreram conferências, agendas e leis importantes na tentativa de reverter os problemas causados que eu mencionei agora. Um exemplo é a Rio 92 e a Agenda 21. Eu vou falar um pouquinho sobre o Rio 92 e a Agenda 21 nós iremos ver um pouco mais na nossa aula de número 3. No Brasil, em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é conhecido como Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra, mostrou para a humanidade a responsabilidade e a necessidade da conciliação entre o desenvolvimento econômico, social e a utilização dos recursos naturais. Os participantes do evento eles chegaram, a um consenso de que os países desenvolvidos eram os maiores responsáveis pelos danos ao meio ambiente, e que os países em desenvolvimento necessitavam também de apoio financeiro e tecnológico para caminhar a um novo conceito de sustentabilidade. O fato mais importante é que, a partir desse evento, foi concretizado aí o conceito de desenvolvimento sustentável. A Rio 92, diante de tantas alterações no meio ambiente, somadas aí às ameaças de extinção de muitos recursos naturais, atualmente utilizados pelo homem, autoridades de 172 governos e estudiosos do mundo inteiro, eles reuniram-se em 92 no Rio de Janeiro para a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida aí mundialmente como a Conferência da Terra. A Rio 92, ela se tornou, por singularidade, um marco na história da humanidade, cujos objetivos básicos giravam em torno da busca por um equilíbrio entre as necessidades ambientais, sociais e econômicas para gerações atuais e também as futuras gerações. O desenvolvimento sustentável ele baseia-se numa forma de desenvolvimento capaz de acontecer de modo a suprir as necessidades presentes, ou seja, aquelas que se encontram instaladas de forma que não venha interferir o crescimento das gerações futuras. Por isso, é de fundamental importância que se respeite a exploração harmônica dos recursos oferecidos pela natureza. Também é imprescindível, pessoal, que se perceba que alguns problemas eles podem acompanhar essa exploração de recursos naturais e ameaçar também a sustentabilidade. A geração de energia oriunda de fontes renováveis vem despertando o interesse de vários países, por se tratar de uma forma de obtenção mais barata e que não agride o meio ambiente. E o que tudo indica que essa forma limpa de obtenção de energia ela pode se voltar muito mais competitiva por conta de modernas tecnologias, que possibilitam maiores economias de escala, desde que o homem vem explorando os recursos naturais na época pré-histórica, logo depois da Revolução Industrial e chegando aí aos dias atuais. As fontes renováveis, quando utilizadas para a geração de energia, auxiliam na diminuição aí da exploração de recursos esgotados ou não renováveis, pois realizam aí a exploração mais harmônica. Assim como a exploração harmônica de fontes renováveis pode cuidar também de ecossistemas que são impactados negativamente por gerações de substâncias poluentes emitidas pelo meio ambiente, no meio ambiente.
no momento em que são transformados em energias úteis para para o homem, alguns recursos não renováveis como o petróleo e o carvão e também o gás. As principais energias utilizadas pelo homem obtidas por exploração das fontes naturais são a energia térmica, mecânica, elétrica e entre outras. Os recursos não renováveis, além de estarem em processo de esgotamento, eles são os que mais impactos negativos trazem para a natureza, já que a exploração exige aí tecnologias especiais para a extração e em virtude das condições de obtenção cada vez mais remota. Por exemplo, o transporte também ele costuma oferecer risco extra, como podemos ver no exemplo do petróleo. Depois de serem utilizados aí, são ainda esses como é o caso aí dos resíduos radioativos. Bom, finalizando a nossa segunda aula de hoje, né, é importante frisar que o desenvolvimento sustentável ele visa conciliar o desenvolvimento econômico. São duas coisas que precisam andar junto, que é o desenvolvimento de riqueza material do país ou região, né, assim como o bem-estar econômico de seus habitantes, com o desenvolvimento social, que consiste na evolução dos componentes da sociedade, né, capital humano, e na maneira como estes se relacionam, o capital social, e que é minimizar a utilização dos bens ambientais, né, os recursos naturais, conservando o máximo possível. Então, que nós tenhamos atitudes aí para preservar o nosso meio ambiente e nós nos encontraremos na nossa próxima aula, nossa aula de número 3. Então, até lá!